o professor Gustavo e nesse vídeo eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre talvez um dos principais elementos estruturais e talvez um dos mais conhecidos por todos, né, que são as vigas em uma construção em si. Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre as características dessa estrutura, características e alguns cuidados que a gente tem que tomar quando nós temos que dimensionar, escolher, calcular esse importante elemento estrutural. Então, o que nós temos aqui, gente? Quando eu falo com vocês sobre vigas, as vigas, assim como as lajes, as fundações, os pilares e até mesmo alguns tipos de paredes, como as alvenarias estruturais que nós comentamos aqui, são estruturas de sustentação que desempenham papéis fundamentais da estrutura de uma obra. Em específico, em especial, as vigas, elas são elementos estruturais horizontais que ficam apoiadas nos pilares e acima das paredes. Elas são encontradas desde construções simples até em construções complexas, então, independente da complexidade, toda e qualquer edificação você vai encontrar uma viga, por exemplo. E até por isso, devido a essa importância, né, nós devemos dimensionar essa estrutura atentando a critérios técnicos e normas. Não que as outras estruturas não devam, né? Nós já vimos aqui que, assim como as demais estruturas de sustentação, nós temos sempre que atender critérios técnicos, critérios econômicos e, obviamente, né, principalmente as normas técnicas para o dimensionamento dessas estruturas aí. Outro ponto importante, pessoal, no que diz respeito ao dimensionamento das vigas, é que para o correto dimensionamento dessa estrutura, o calculista, o projetista, o engenheiro, por exemplo, ele deve compreender, deve dominar os conceitos de resistência dos materiais. Porque é a partir destes conceitos que é feito o dimensionamento da viga, que é a partir desse conceito que você faz todo o projeto estrutural. De forma bastante simples, só para a gente entender um pouquinho sobre a resistência dos materiais, né, e a importância desses conceitos, desses pontos aí no dimensionamento das estruturas de sustentação e no dimensionamento das vigas também. Nós estudamos normalmente lá na resistência dos materiais conceitos como o centro de gravidade, né? O centro de gravidade também é denominado centro de massa, e ele corresponde ao ponto em que o peso da estrutura é concentrado. Além do centro de massa, centro de gravidade, nós também devemos dominar conceitos como o momento resistente, o momento de inércia e o momento fletor, por exemplo. O momento, né? O que a gente chama de momento, por exemplo? O momento de uma força, ou simplesmente torque, quando nós olhamos a definição, ele é definido como o produto da intensidade de uma força pela distância do ponto, considerando a linha de ação dessa força. Já o que nós chamamos de momento resistente, ele corresponde, para as vigas, por exemplo, à capacidade de carga da estrutura. Ou seja, a resistência dessa estrutura à seção da peça, a resistência da seção da peça da minha estrutura, né? Melhor dizendo. Já o que a gente chama de momento de inércia, por exemplo, a definição dela é um pouquinho mais complexa. Na hora que eu pego a definição, o momento de inércia, ele fala que ele é a soma dos produtos das unidades de superfície pelo quadrado da distância ao eixo neutro. De uma forma mais simples de entender essa definição, a gente pode entender que o momento resistente é igual ao momento de inércia dividido pela maior distância ao eixo neutro. Então, a nossa ideia aqui, gente, nesse vídeo, é de uma forma bem rápida, de uma forma bem básica, tentar identificar os diferentes tipos de cargas e apoios nas vigas utilizadas nas construções, seja construção rural, seja construção civil aí, né? Então, o que nós temos? Pensando nos tipos de cargas que podem ser submetidas às vigas, nós temos as cargas uniformemente distribuídas, nós temos as cargas concentradas, nós temos as cargas móveis e temos as cargas combinadas. As cargas uniformemente distribuídas, elas são cargas que atuam com o mesmo peso
sobre todo o comprimento, sobre toda a extensão da minha viga. Por exemplo, a cargas de paredes, a carga de lajes, a carga de telhados. Alguns exemplos de cargas uniformemente distribuídas. Já o que a gente denomina aqui cargas concentradas são as cargas que atuam especificamente em um determinado ponto da viga, como por exemplo o pilar, como por exemplo uma viga descarregando sobre outra viga, como as cargas de tesouras apoiadas sobre uma viga. Já o que a gente chama de cargas móveis, carga móvel, são cargas que se deslocam sobre diferentes pontos da minha estrutura, sobre diferentes pontos da minha viga. Exemplos de cargas móveis, né, são vigas que suportam gruas e outros elementos mecânicos, de elevação ou até mesmo de deslocamento. E a combinação de cargas, ou as cargas combinadas, elas ocorrem quando a minha viga ela é submetida a uma combinação de diferentes cargas, dessas que estão mostrando aí acima para vocês. Então, a combinação de carga uniformemente distribuída com carga concentrada, de carga uniformemente distribuída com carga móvel, de carga móvel com carga concentrada, ou a combinação dessas cargas aí, né? Exemplos de combinação dessas cargas são vigas que suportam paredes, pilares, pontes, entre outras situações, né? E aí, pensando nos tipos de apoio, né, os tipos de viga, na verdade, conforme a maneira que elas se apoiam, ou os tipos de apoios que existem nas vigas, nós temos as vigas engastadas em apenas um extremo, também chamado de vigas em balanço. Nós temos aí a viga apoiada, nós temos as vigas engastadas nos dois extremos, ou bi-engastadas. Nós temos a viga engastada em um extremo e apoiada em outro. A viga engastada em um extremo a viga em balanço, né, que também a gente ouve falar aí, é uma viga que tem um dos extremos dela livre. O desenho aí ilustra bem isso. Já a viga apoiada, ela tem os seus extremos livres e são apoiadas sobre outros elementos. Já a viga que é engastada nos dois extremos, são vigas que têm os seus extremos engastados nas paredes ou em outro elemento da construção. Um dos seus extremos, na verdade, né? Desculpe, a viga bem engastada tem os seus dois extremos, né, engastados nas paredes ou em qualquer outro elemento da minha construção. Já a viga engastada em um extremo e apoiado na outra é o que eu havia dito anteriormente, que um dos seus extremos está engastado e o outro extremo está apenas apoiado. Então aí a gente tem os tipos de apoios que acontecem nas vigas. Aí pensando aqui, né, para finalizar aqui essa conversa nossa, embora nós tenhamos aí vigas de madeira, vigas de ferro, as vigas mais comumente encontradas são as vigas de concreto armado. E nos projetos de vigas de concreto armado, nós devemos, de forma geral, digamos assim, calcular a flexão e o deslocamento vertical da estrutura para que seja possível determinar as dimensões da seção transversal e a armadura longitudinal. Porém, é importante deixar claro que, igual nós acabamos aqui de ver rapidamente, o dimensionamento das vigas, assim como as outras estruturas, envolve sólidos conhecimentos de resistência de materiais, das cargas pelos quais a estrutura vai ser submetida e até mesmo o estudo das reações de apoio, tá bom?